Olá, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, então sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Mecânica Quântica 1. E vamos iniciar então a aula introdutória do curso. Esta aula tem como principal objetivo, primeiramente, apresentar para vocês o que nós vamos estudar neste curso. E também nós vamos situar vocês no contexto da mecânica quântica e fazer um resumo de todo o apanhado histórico para saber como surgiu as ideias que deram origem à teoria quântica. Pessoal, vamos então ao conteúdo deste nosso curso de mecânica quântica. Eu vou aqui apresentar brevemente o que nós pretendemos estudar durante este curso. Aqui é a parte introdutória, que é basicamente a aula de hoje, fazer um apanhado histórico das ideias que levaram ao surgimento da mecânica quântica. E aqui, uma parte importantíssima do desenvolvimento da mecânica quântica, que é a questão dos postulados de de Broglie, que a partir daqui o Louis-Victor de Broglie ele lançou a ideia de que a partícula, ela, além de ter a propriedade de matéria que tem, ela tem uma propriedade ondulatória. Então, você tem aí a dualidade onda-matéria para partícula, além de já ter para a luz. A gente vai ver também critérios para saber se um sistema é clássico ou quântico, que é baseado aqui no chamado comprimento de onda de de Broglie, que é basicamente comparar o comprimento de onda de de Broglie do sistema quântico em questão com as dimensões do ambiente que o sistema está envolvido. Aí aqui, olha, nós temos a equação de Schrödinger, que é a equação fundamental da mecânica quântica, e tudo que a gente for fazer daqui para frente é usando a equação de Schrödinger. E aqui, como solução da equação de Schrödinger, a gente tem a chamada função de onda. E nós vamos ver a interpretação da função de onda, que essa interpretação está relacionada à probabilidade de localização da partícula numa certa região. E a gente vai ver que, associada à equação de Schrödinger, nós temos a conservação da probabilidade de localizar a partícula numa determinada região. Bem, a segunda parte do curso, nós vamos estudar os sistemas conservativos, que esses sistemas conservativos são os mesmos sistemas conservativos da mecânica clássica, que são sistemas que você tem um potencial associado, que depende só da posição. E a energia é conservada, a energia desses sistemas. E aqui, olha, nesses sistemas conservativos, vai aparecer a equação de Schrödinger independente do tempo. E nós vamos resolver bastante essa equação de Schrödinger independente do tempo. Aí vai aparecer aqui, olha, você tem os chamados estados ligados e estados espalhados, que estados ligados está relacionado
a partículas confinadas numa determinada região. E estados espalhados está relacionado, como é que eu posso dizer, a um feixe de onda de matéria que incide num determinado obstáculo e esse obstáculo espalha esse feixe. Aí nós vamos estudar como é que o obstáculo espalha esse feixe. Se for em uma dimensão, esse espalhamento é o quê? É basicamente dois efeitos, que é a transmissão de partícula e a reflexão. E aqui nós vamos ver um sistema muito importante na mecânica quântica, que é o oscilador harmônico. Que você pode usar o oscilador harmônico quântico, né? Tanto para quantizar o campo eletromagnético, como você pode usar nas chamadas excitações elementares da matéria condensada. Aí vem a terceira parte, que é a parte mais matemática do curso. É a parte do formalismo quântico. Aí nós vamos estudar o chamado espaço de Hilbert. Vou até corrigir aqui, tem um L aqui, olha. Hilbert, que basicamente é um espaço vetorial com um produto interno. A gente vai ver isso com mais detalhes, como aparece essa linguagem da álgebra linear na mecânica quântica. Aí nós temos aqui a álgebra de operadores, na verdade, operadores lineares. O princípio da incerteza, que a gente vai ver como da equação de Schrödinger surge o princípio da incerteza. E a interpretação estatística generalizada. Que a gente vai generalizar aqui, olha, essa interpretação da função de onda aqui, no formalismo. E aqui, olha, na quarta parte, a mecânica quântica em 3 dimensões. Aí nós vamos colocar basicamente a equação de Schrödinger em 3 dimensões e resolver sistemas tridimensionais. Por exemplo, a gente pode confinar uma partícula numa caixa tridimensional, por exemplo. Aí a gente vai estudar aqui a questão do momento angular, como é que o momento angular aparece na mecânica quântica. E um dos sistemas mais importantes da mecânica quântica, que é o átomo de hidrogênio, que a gente vai resolver a equação de Schrödinger do elétron que orbita no átomo de hidrogênio. Esse aqui é basicamente o conteúdo que nós pretendemos estudar no curso. E esperamos que não tenha nada que atrapalhe essa sequência a ser seguida. Então vamos começar aqui, pessoal. O nosso curso é um curso de mecânica quântica. Mas afinal, o que é a mecânica quântica? Bem, nós temos esse curso todinho para entender isso aí. Mas vamos dar uma pincelada, vamos dar uma introdução para saber, para a gente começar a entender o que significa a mecânica quântica. Para isso, vamos fazer um resumo aqui do que é a mecânica clássica. Então, como é que nós fazemos a descrição do movimento das partículas na mecânica clássica? Nós tomamos o espaço tridimensional, que o espaço tridimensional é um espaço euclidiano. Aí nós colocamos um sistema de referência. Vamos
colocar aqui, olha. Então aqui, olha, nós colocamos um sistema de referência num determinado ponto aqui, que esse ponto vai ser a origem do sistema de referência. E o que a gente faz? Nós vamos descrever o movimento de uma partícula. Então aqui, ó, por exemplo, imagina aqui que eu tenho uma partícula aqui. Essa partícula ela tem uma massa m. E no instante zero, nós vamos supor que essa partícula ela está na posição r0 com a velocidade v0. Então aqui, olha, esse r0 é a posição inicial da nossa partícula e esse v0 a velocidade inicial da nossa partícula. Isso no instante t igual a zero. Isso aqui no instante t igual a zero. Então, o que vai acontecer aqui? Essa partícula ela está sujeita a uma determinada força, que eu vou chamar de F. Em geral, esta força ela pode depender da posição, da velocidade e do tempo. E por causa da ação dessa força, a partícula ela vai se mover. Então, ela vai se mover numa determinada trajetória. Então, imagina, por exemplo, que a partícula ela pode fazer isso aqui. Olha. Então, olha, a partícula ela está percorrendo essa trajetória arbitrária sob a ação dessa força F, que em geral depende da posição, da velocidade e do tempo. Aí o que acontece aqui, olha. Imagine que eu tenho um certo ponto aqui dessa trajetória. Então, nesse ponto aqui, olha, em que a partícula está, ela tem uma posição e uma velocidade instantânea aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui ela tem uma posição. Aqui eu vou chamar essa posição de R de t. E também, nesse mesmo ponto, tangente à trajetória, nós temos aqui, olha, vou colocar aqui, uma velocidade v de t. Então, o que acontece aqui? Recapitulando. No instante t igual a zero, em relação a esse referencial dado aqui, a partícula está na posição r0 com velocidade inicial v0. E ela está sujeita a uma força resultante F. E sob a ação dessa força resultante, a partícula percorre esta trajetória aqui. E num ponto qualquer desta trajetória, ela tem uma posição r de t e uma velocidade v de t. Aí como é que eu sei aqui esse r de t e esse v de t? Aí aqui, olha, eu tenho aqui as leis fundamentais da mecânica clássica, que são as leis de Newton. Em particular aqui, para o movimento
de uma partícula, eu vou colocar aqui a segunda lei de Newton, que essa força aqui, sendo a força resultante, ela é o quê? É a massa vezes a aceleração da partícula, onde esta aceleração da partícula, a é o quê? É a derivada da velocidade instantânea no tempo e que, ao mesmo tempo, é a segunda derivada da posição. E aqui, então, conhecendo a força resultante da partícula, e eu colocando aqui, por exemplo, a aceleração como a derivada segunda da posição em relação ao tempo, isso aqui vai me gerar uma equação diferencial de segunda ordem. Aí eu vou resolver esta equação diferencial aplicando-se as condições iniciais. E assim, a princípio, eu tenho a posição e a velocidade em função do tempo. E assim, a princípio, eu serei capaz de saber onde a partícula ela vai estar em cada instante de tempo aqui na sua trajetória e, e com que velocidade instantânea. Então, aqui com o formalismo da mecânica clássica, aplicando-se às leis de Newton, eu sou capaz de saber, primeiro, a forma da trajetória da partícula, que isso é determinado pela resolução aqui da equação da lei de Newton, da segunda lei de Newton. Eu tenho como saber, por exemplo, onde a partícula ela vai estar mais lenta, onde a partícula vai estar mais rápida, onde a partícula vai entrar em repouso, onde ela vai retornar, etc, etc, etc. Então, com o formalismo da mecânica clássica, eu sou capaz, a princípio, de saber todo o futuro e também o passado do movimento aqui da partícula. Eu digo a princípio porque eu me esbarro aqui na dificuldade matemática de resolver esta equação diferencial que surge aqui da segunda lei de Newton. Que na maioria das vezes, a resolução do problema é uma resolução muito complicada. Que na maioria das vezes não dá para se resolver o problema analiticamente. Só para alguns casos particulares que a gente consegue resolver essa equação da segunda lei de Newton analiticamente. Em geral, a mecânica clássica ela vale na aplicação do movimento em sistemas macroscópicos. A gente usa também, por exemplo, para descrever o movimento da Lua em torno da Terra, por exemplo. A mecânica clássica descreve muito bem o movimento da Terra em torno do Sol. O movimento da atmosfera da Terra, que daí temos aplicações meteorológicas e por aí vai. E agora, e como é a mecânica quântica? Nós vamos colocar aqui a diferença entre esse formalismo aqui da mecânica clássica e a mecânica quântica. Então vamos falar um pouco da mecânica quântica, como ela é. Vamos ver agora como é o esquema da mecânica quântica. Como é que a partícula é vista no esquema da mecânica quântica. Então vamos pegar aqui, olha. Então, o espaço tridimensional. Aí aqui eu tenho o meu sistema de referência. E vamos colocar a partícula aqui. Essa partícula, ela está
ligada a algum potencial, ela tem uma energia potencial associada a ela. Essa energia potencial caracteriza o sistema. E o que acontece aqui? Na mecânica quântica, conforme nós vamos ver com mais detalhes no futuro, existe um negócio chamado princípio de incerteza. E o que diz esse princípio de incerteza? É que a partícula, você é incapaz de medir ao mesmo tempo a posição e a velocidade da partícula, ou seu momento linear. Aí o que acontece? Você não tem como saber se a partícula ela está realmente aqui. Mas sim, a informação que você tem da partícula é a probabilidade que ela tem de ser localizada aqui ou em torno desta posição aqui. Então, sendo assim, a partícula ela pode estar nesse canto aqui, ou pode estar por aqui, ou por aqui, ou por aqui, ou em outro canto aqui, e assim vai. Então, o que a gente tem aqui, olha, nessa região, nesse entorno aqui, desse ponto aqui? Eu tenho uma nuvem de incerteza associada com a localização da partícula. Eu não sei se a partícula está aqui, mas o que eu posso saber é a probabilidade da partícula estar por aqui. Eu posso fazer uma analogia. É como, por exemplo, se um aluno for me procurar na UEPB, esse aluno ele não sabe o lugar específico que eu estou no UEPB, mas ele sabe que eu estou lá. Então, eu tenho uma probabilidade de ser localizado em algum lugar lá da UEPB. A mesma coisa acontece com a partícula quântica. Aí nós temos aqui essa nuvem de incerteza. E o que acontece então com o movimento da partícula? Essa nuvem de incerteza se propaga no espaço. É por isso que depois nós vamos tratar a partícula como uma onda de matéria. Que essa onda de matéria na verdade, se trata da propagação dessa nuvem de incerteza. Então aqui, olha, nós temos uma nuvem de incerteza. E essa nuvem de incerteza se propaga no espaço. Vocês observam aqui que a forma de se tratar a partícula na mecânica quântica é radicalmente oposta à forma de se tratar na mecânica clássica. Aqui na mecânica quântica, como nós não sabemos com certeza a posição da partícula em um determinado instante de tempo, então o conceito de trajetória não faz mais sentido na mecânica quântica. Quer dizer, a partícula está naquela trajetória. Não. Isso aí já não tem sentido buscar a trajetória da partícula. Ela tem a probabilidade de estar em uma trajetória possível. E com esse conceito aqui de nuvem de incerteza, vai aparecer um conceito importante que a gente vê isso lá na química, mas na verdade isso vem da mecânica quântica, que é o conceito de orbital. Que o orbital seria o quê? As regiões que eu tenho determinada probabilidade de localizar a partícula. E aí, pessoal, essa nuvem, as informações relacionadas a essa nuvem de certeza, ao orbital, vai estar contida num objeto matemático chamado função de onda.
Na verdade, não matemática. Ele tem uma interpretação física que a gente vai ver depois o que, que significa. Função de onda. E essa função de onda, ela vai obedecer uma equação fundamental chamada equação de Schrödinger. Uma vez que eu resolvo a equação de Schrödinger, eu encontro a função de onda e com a função de onda conhecida da partícula, né, eu vou ter essa informação relacionada à nuvem de incerteza aqui. E com isso, eu serei capaz de saber as possíveis energias que a partícula possui. Que a gente vai ver na mecânica quântica, que não é mais qualquer energia que a partícula possui, mas certos valores particulares. Vai ter um espectro discreto de energia. Por exemplo, para sistemas ligados, como a gente vai ver mais para frente. E para cada uma dessas energias, a partícula ela vai ter uma probabilidade de ter uma dessas energias. Então, ao longo do curso, nós vamos entender como é que funciona todo esse mecanismo aqui. Mas, a princípio, você já sente a diferença da mecânica quântica para a mecânica clássica. Enfim, pessoal, então vamos dar seguimento aqui ao conteúdo. Pois bem, pessoal, existe uma famosa frase atribuída ao Isaac Newton, em que ele disse o seguinte: se eu cheguei aqui onde estou, é porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Isso se aplica muito bem ao desenvolvimento da mecânica quântica. Então, se a mecânica quântica chegou onde chegou, se ela teve o sucesso que teve, é porque ela foi apoiada em ombros de gigantes, vários gigantes. E quem são estes gigantes? Eu vou apresentar alguns a vocês. Então, eu vou tirar aqui minha imagem aqui, vou me refugiar agora na minha insignificância e trazer para vocês os nossos gigantes. Os gigantes nos quais vamos nos apoiar nos ombros deles. Eu lhes apresento aqui os nossos gigantes. Vamos comentar brevemente aqui sobre o que cada um fez, seguindo a cronologia. Então, tudo começou com esse camarada aqui, em meados de 1900. Esse camarada chamado Max Planck. E o que Planck fez? Ele explicou um experimento que ninguém conseguiu explicar usando as teorias clássicas, que é o experimento da radiação do corpo negro. Então, assim, nós temos um certo sistema chamado corpo negro, um sistema termodinâmico, em que ele absorve qualquer radiação incidente nele. E quando ele está em equilíbrio térmico, ele emite radiação num certo espectro, que é o espectro do corpo negro. Para poder explicar esse espectro do corpo negro,
o Planck lançou mão de uma nova ideia. Uma ideia que não se tinha da física clássica, que é considerar que o material que forma o corpo negro ele é constituído de osciladores, onde tais osciladores eles oscilam com uma certa energia, só que essa energia que eles oscilam, ela é múltipla de uma quantidade fundamental. Ou seja, ele quis dizer que a energia dos osciladores que compõem o corpo negro é uma energia quantizada. Aí, essa energia ela é múltiplo inteiro de uma energia desse tipo aqui, olha. Então, a energia dos osciladores do corpo negro está distribuída em pacotes. Aí tem aqui HF. Esse F é a frequência da luz emitida. E esse H que vai aparecer aqui é uma constante fundamental da natureza, que é a constante de Planck. Aí esse H é igual a 6,63 vezes 10 a menos 34 Joule segundo, em unidades do Sistema Internacional. Ao lançar mão da hipótese da quantização da energia, o Max Planck foi muito bem sucedido ao explicar o problema do corpo negro, e isso lhe rendeu um prêmio Nobel de Física. Foram então aparecendo outros problemas, outros experimentos, efeitos, que não tinham explicação pela física clássica. E então, novas explicações teriam que ser dadas para esses efeitos. Aí aqui, olha, em 1905, o nosso famoso Albert Einstein se deparou com o problema do efeito fotoelétrico, que até então ninguém tinha conseguido explicar este efeito. Então, basicamente, o efeito fotoelétrico consiste num feixe de luz incidente numa chapa metálica. Aí, no caso dos experimentos aqui, era chapa de alumínio. E assim que a luz incide na chapa, você tem elétrons ejetados dela. E a forma como a eletrodinâmica clássica explicava a incidência de onda eletromagnética em metais, não conseguia explicar o efeito fotoelétrico. Então, o que o Einstein fez? Ele usou a fórmula de Planck do pacote de energia e considerou que a luz incidente na chapa metálica ela está constituída de pacotes de energia. Então, se a gente pegar aqui, segundo Einstein, né, a ideia que Einstein colocou, se você considerar a energia da luz incidente, essa energia ela é múltiplo dessa quantidade aqui, HF. Então, a luz ela está constituída em pequenos pacotes de energia e cada pacote desse ele vai se comportar como uma partícula. Então, o pacote de luz incide num elétron como se fosse duas partículas rígidas que colidem elasticamente. Aí, quando o pacote de luz, que se comporta como partícula, colide no elétron, o elétron sai. Isso quando
esse pacote de luz ele tem uma energia suficiente para ejetar o elétron. Que aí, essa energia suficiente vai ser dada pela frequência. Tem uma frequência de corte. E assim, então, Einstein conseguiu explicar o efeito fotoelétrico, usando a ideia da quantização de Planck e a ideia de que os pacotes de energia de luz se comportam como partícula. E aí, o Einstein introduziu para a luz a ideia da dualidade onda-partícula. Ou seja, a luz tem experimentos que ela se comporta como onda, como por exemplo no experimento da dupla fenda e no experimento da difração, e em outros experimentos, como aqui no efeito fotoelétrico, ela se comporta como partícula. É por isso a dualidade onda-partícula. E todas as suas contribuições para explicar o efeito fotoelétrico lhe rendeu o prêmio Nobel. Aliás, todos esses cientistas que nós vamos falar aqui, cada um recebeu o prêmio Nobel por suas contribuições nas novas ideias quânticas. Aí aqui, vamos para o ano de 1909. Aí nós temos aqui Robert Millikan. O que ele fez? Ele descobriu que a carga elétrica ela é quantizada e conseguiu medir a carga fundamental, que é a carga do elétron. Até então, o que era conhecido é a razão carga-massa por outro experimento famoso, o experimento de Thomson. Mas aqui, unindo o experimento de Thomson ao experimento de Millikan, aí foi capaz de conhecer a massa do elétron e sua carga. E que qualquer quantidade de carga ele é múltiplo inteiro da carga do elétron. O Millikan fez um experimento simples, que basicamente ele colocou um recipiente de óleo, ele colocou uma gota de óleo, na verdade, se movendo dentro de um líquido entre dois eletrodos, um positivo e um negativo. E o Millikan, no seu experimento, ele conseguiu equilibrar as forças gravitacional, a força elétrica e a força viscosa na gota. E assim ele conseguiu determinar a carga da bolha no óleo e ele descobriu que essa carga ela é múltipla de uma quantidade fundamental, que se mostrou que é a carga do elétron. No mesmo ano de 1909, apareceu aqui o Ernest Rutherford, em que ele deu uma contribuição fundamental para se conhecer a estrutura do átomo. O Rutherford ele supervisionou um importante experimento realizado pelos seus alunos, em que eles colocavam partículas alfa para colidir com a folha de ouro. Então, eles observaram a forma como essas partículas se defletiam na folha de ouro. E a partir da forma como essas partículas se defletiram, o Rutherford concluiu que o átomo ele tem que ter a estrutura nuclear, ou seja, a carga positiva ela tem que estar concentrada
numa pequena região. E as cargas negativas devem estar orbitando em torno desse núcleo fortemente concentrado, desse núcleo positivo muito concentrado. Então, aí, a contribuição do Rutherford foi descobrir que o átomo ele tem um núcleo positivo, de carga positiva, né? Enquanto as cargas negativas têm que estar orbitando em torno desse núcleo. Só que o Rutherford ele não explicou como as cargas negativas, como os elétrons, orbitam em torno do núcleo. E quem deu uma contribuição importante a esse respeito foi o Niels Bohr, em 1913. Aí o que o Niels Bohr fez? O Niels Bohr ele se propôs a explicar como o elétron orbita em torno do núcleo. Ele tentou fazer para átomos mais complexos, mas o que ele fez deu certo para o átomo de hidrogênio. Então, basicamente, o que ele fez? Ele considerou que o momento angular do elétron ele é quantizado. Então, o Niels Bohr usou a ideia da quantização do Planck, só que para o momento angular. Então, o Niels Bohr considerou que o elétron tem momento angular quantizado. E ele resolveu outro problema, porque classicamente, quando o elétron orbita em torno do núcleo, ele está acelerado. E ele estando acelerado, ele emite energia. E ele emite energia, a órbita dele vai diminuindo de tamanho e ele vai colapsar com o núcleo. Então, assim, classicamente, o átomo não deveria existir. Aí o que o Niels Bohr propôs? Que quando o elétron orbita naquelas órbitas com os possíveis valores do momento angular, nessas órbitas, o elétron não emite energia, que ele chamou de órbitas estacionárias. E que para passar de uma órbita estacionária para outra, ele tem que receber elétron, aliás, o elétron tem que receber energia correspondente à diferença da energia entre as órbitas. E para voltar para o estado anterior, ele tem que emitir energia na forma de fóton. Esse modelo de Bohr foi muito bem sucedido para o átomo de hidrogênio e ele conseguiu explicar os espectros de luz do átomo de hidrogênio, que era conhecido experimentalmente. As possíveis frequências com que o gás de hidrogênio emitia luz. Então, o modelo de Bohr conseguiu explicar todo o espectro do espectro de hidrogênio, do gás de hidrogênio. Aí depois, em 1914, apareceu estes dois camaradas aqui, James Franck e Gustav Hertz, que fizeram um célebre experimento que ficou conhecido como experimento de Franck-Hertz, em que este experimento de Franck-Hertz confirmou a quantização das órbitas da energia nos átomos, como Bohr mostrou no átomo de hidrogênio. O experimento de Franck-Hertz basicamente consiste de um recipiente com vapor de mercúrio, e esse vapor de mercúrio ele é submetido a uma tensão elétrica ajustável. Então, o que foi que eles
verificaram? Eles observaram o seguinte: eles conseguiam medir a corrente em função da tensão elétrica e observaram que no gráfico da corrente, em função da tensão, esse gráfico tinha certos mínimos, em que esses mínimos de corrente eram igualmente espaçados. Esses mínimos correspondiam a regiões de absorção de energia. Então, quando a corrente era mínima, significava que o átomo de mercúrio absorvia energia. Aí o que acontece? Essa disposição periódica desses mínimos significa que os átomos de mercúrio eles absorvem energia como sendo múltiplos inteiros de uma energia fundamental. E aí, o experimento de Frank Hertz mostrou a quantização de energia no caso do átomo de mercúrio. Então, além do átomo de hidrogênio ter a quantização da energia, aí o experimento de Frank Hertz mostrou também que essa quantização existe no átomo de mercúrio. E passando aqui para 1923, entra a contribuição do outro gigante aqui que se apoiou nesses outros, que é o Arthur Compton, que explicou o efeito físico que levou o seu nome, que foi o efeito Compton. O Arthur Compton ele montou um experimento que consiste na incidência de raio-x em alvos de grafite. Nesses alvos de grafite tinha elétrons. E o que foi que o Compton observou? Ele observou que quando o raio-x incidia no alvo, ele tinha um desvio. Então, tinha um espalhamento desse raio-x. E esse raio-x espalhado, ele tinha uma frequência ligeiramente diferente da frequência do feixe incidente. Então, para explicar esse espalhamento de raio-x nesse alvo, o Compton usou a conservação do momento e considerou que o feixe incidente de raio-x ele era constituído daquelas partículas de luz, como Einstein usou no efeito fotoelétrico. Então, ele considerou aqui o comportamento corpuscular da luz para poder explicar o espalhamento do raio-x. E ele teve sucesso nessa explicação. Então, é outro experimento que confirma o comportamento corpuscular da luz. E aqui, pessoal, vamos passar para o próximo aqui. Aqui chega o ponto de virada. Porque até então, esses cientistas aqui, eles proporam hipóteses para explicar os experimentos que apareceram que não tinham explicação pela física clássica. E basicamente aqui o que surgiu foi que a energia pode ser quantizada e que a radiação eletromagnética ela pode ter também comportamento corpuscular em certos experimentos. Porém, eles ainda não apresentaram uma teoria definitiva para
para colocar essas informações da quantidade da energia, do comportamento corpuscular da luz, né? Então aqui, com o príncipe Lois de Broglie, teve esse ponto de virada. Que ponto de virada é esse? Que a partir do de Broglie, as pessoas que vieram depois constituíram uma nova teoria, que foi a mecânica quântica. Então, o de Broglie, ele trocava cartas com Einstein e ele teve uma grande ideia. Uma ideia assim, era ao mesmo tempo simples, porém, não era assim uma ideia tão intuitiva. Era uma ideia até difícil de acreditar. A ideia do de Broglie foi o seguinte: ora, se a radiação eletromagnética, que é onda, ela tem comportamento corpuscular, então o corpúsculo, a matéria, ela tem comportamento ondulatório. Então, resumindo, do mesmo jeito que a onda tem comportamento corpuscular, a matéria, ela tem comportamento ondulatório. Aí o que ele fez? Ele produziu uma tese de doutorado e nessa tese de doutorado ele explicou estas ideias a respeito da onda de matéria. Então, se a matéria ela tem comportamento ondulatório, então essa onda associada à matéria ela tem que ter um comprimento de onda. E assim o de Broglie fez. Ele estabeleceu o comprimento de onda associado à onda de matéria, que é esse aqui, olha. Ele colocou em função do momento. E esta onda também tem uma frequência. A frequência associada à onda de matéria, o de Broglie usou a fórmula de Planck. E assim, a frequência associada à onda de matéria é E sobre H. E onde nós observamos esse comportamento ondulatório da matéria? Por que não é fácil observar esse comportamento ondulatório? Bem, se a gente for pegar, por exemplo, sistemas macroscópicos, por exemplo, uma bola de gude que se move com velocidade de alguns centímetros por segundo, nós não detectamos o comportamento ondulatório numa bola de gude, por exemplo, porque o comprimento de onda é tão pequeno, mas tão pequeno, que ele é indetectável. Numa bola de gude, por exemplo, o comprimento de onda é da ordem de 10 a menos 22 metros. E para a gente ter uma ideia, as dimensões do núcleo atômico é de 10 a menos 15 metros. Agora, porém, se nós considerarmos elétrons num átomo, ou então, por exemplo, partículas que se movem num cristal, ou, por exemplo, o espalhamento de elétrons em cristais, o comprimento de onda associado ao elétron é da ordem do tamanho das estruturas onde ele está contido. É da ordem de angstroms ou nanômetros. E quando o comprimento de onda associado à partícula é da ordem das dimensões do sistema em que ela está, aí vai aparecer as propriedades ondulatórias da partícula, vão ser bem relevantes para a dinâmica do sistema. E o de Broglie ainda usou sua teoria das ondas de matéria
para explicar os níveis do átomo de hidrogênio que o Bohr já tinha calculado. Ele considerou o elétron que orbita ali no núcleo, em torno do núcleo do hidrogênio, como se fosse ondas estacionárias. E os níveis de energia do elétron correspondem aos modos normais da onda estacionária. Mas assim, falando na linguagem popular de hoje, o modelo de de Broglie bombou, como nós falamos aqui no popular, quando apareceu o experimento de Davidson-Germer, onde nesse experimento foi feito a difração de elétrons. E no experimento foi mostrado que os elétrons se difratam, né, com uma onda normal, que a difração é um comportamento ondulatório. E nesse experimento foi mostrado que os elétrons sofrem difração e que essa onda associada ao elétron obedece à teoria de de Broglie. Então, isso foi uma confirmação experimental da teoria de de Broglie. E isso levou ao grande sucesso dos postulados de de Broglie e lhe rendeu o prêmio Nobel. E é aí, pelo sucesso da teoria de de Broglie, é que ocorre aqui a virada de mesa. Que tudo o que esses cientistas fizeram é formulado por estes outros. Então aqui entra aqui na história outro cientista, outro gigante, que se apoiou nesse gigante e que se apoiou em todos esses outros gigantes aqui, o Erwin Schrödinger, em 1926. Então, o que Schrödinger fez? A partir das hipóteses de de Broglie, da onda de matéria, então qual foi o raciocínio de Schrödinger? Então, se a matéria ela tem comportamento ondulatório, então essa onda associada à matéria está associada a ela uma função, que ele chamou de função de onda, que obedece uma determinada equação. Então, o Schrödinger foi buscar a equação a qual a função da onda de matéria obedece. Ele tentou primeiro para a partícula relativística, ou seja, a partícula que se move próxima da luz, mas ele não teve sucesso nesse regime. Então, ele fez isso para a partícula não relativística. E aí, quando ele fez isso para a partícula não relativística, buscar a equação de onda para a onda de matéria associada à partícula não relativística, ele encontrou a equação. E ele foi muito bem inserido nessa equação. Essa equação, por sinal, ela tem o nome de equação de Schrödinger, que vai ser a principal equação que nós vamos estudar nesse nosso curso aqui. Então, o Schrödinger propôs sua equação, a equação no qual a função de onda das ondas de matéria obedecem. E para o Schrödinger mostrar para a comunidade que realmente essa equação dele ela funciona, ele resolveu o problema do átomo de hidrogênio usando a equação dele. Então, ele chegou aos níveis de Bohr e mais informações a respeito do movimento do elétron, o átomo de hidrogênio. E com todas as suas contribuições a respeito
dessa equação que ele propôs, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física. E aí foi a primeira formulação da chamada mecânica quântica. O Schrödinger propôs a equação de onda para a onda de matéria, porém, ele não explicou o significado físico da função de onda. E coube a este outro camarada aqui, em 1926, Max Born, explicar o que significa a função de onda. Então, o Max Born, a explicação dele foi que o módulo ao quadrado da função de onda obtida da equação de Schrödinger está associado aos orbitais. E o que significa isso? Significa que esse módulo ao quadrado da função de onda ele está associado com a probabilidade de localização da partícula na região onde este módulo ao quadrado da função de onda é integrada. Então aí, o Max Born ele introduziu na mecânica quântica a interpretação probabilística. E paralelamente ao Schrödinger, o Heisenberg ele também desenvolveu sua versão da mecânica quântica. Ele propôs uma equação que é conhecida como equação de Heisenberg. E a teoria do Heisenberg, a mecânica quântica do Heisenberg, ela é diferente matematicamente apenas, mas você mostra que fisicamente tanto a teoria do Schrödinger como a teoria do Heisenberg elas são equivalentes. E foi o Heisenberg quem estabeleceu o famoso princípio da incerteza, no qual a gente não pode mais medir simultaneamente a posição da partícula e seu momento. E isto tem profundas implicações no comportamento dos sistemas quânticos. Por exemplo, o princípio da incerteza leva ao entendimento de que o vácuo visto pela mecânica quântica ele não é vazio, mas ele tem estrutura, ele tem energia, né? E interage com a matéria. E também, quando nós temos gases ultrafrios, quando a gente abaixa a temperatura cada vez mais próxima do zero absoluto, então, no limite em que a temperatura chega muito próxima do zero absoluto, as partículas elas têm que estar em movimento. Elas não podem cessar o movimento, porque senão desobedece o princípio da incerteza. Então, significa que no limite em que a temperatura for chegando a zero, a pressão não vai se aproximar de zero, a pressão do gás. Diferente do que se espera classicamente. Aí depois, temos aqui o Paul Dirac, em 1928. O que o Paul Dirac fez? Qual foi seu trabalho mais importante? Ele fez aquilo que o Schrödinger tentou fazer, mas não fez, que é estabelecer uma equação de onda para a partícula relativística. E aí, o Paul Dirac fez isso para os elétrons. Não só para elétrons, mas para qualquer partícula que possui spin semi-inteiro. Então, o Dirac propôs uma equação de onda para partículas que se movem próximas à velocidade da luz.
partículas com spin semi-inteiro. E essa teoria que o Dirac propôs, a mecânica quântica relativística, ela mostra, por exemplo, que para cada partícula tem que existir a antipartícula. Que a antipartícula é a mesma partícula, só que com carga inversa. Carga oposta, quer dizer. E que também, a partir da mecânica quântica relativística do Dirac, nós podemos mostrar que a partícula tem spin. Antes do Dirac, já se sabia que a partícula tinha spin. Mas para introduzir os efeitos de spin na função de onda, né, tinha que se colocar a mão na equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger ela não prevê a existência de spin. Já a equação de Dirac não, ela prevê naturalmente que a partícula tem spin. E a partir aqui do trabalho de Dirac, do desenvolvimento da mecânica quântica relativística, aqui se dá outro ponto de virada, que a partir do trabalho de Dirac surgiu o que nós conhecemos hoje por teoria quântica de campos. E aqui, na teoria quântica de campos, a gente faz a fusão da mecânica quântica com a relatividade especial. E com o formalismo da teoria quântica de campos, nós somos capazes de, por exemplo, quantizar o campo eletromagnético ou quantizar o campo fermiônico do elétron. Aí eu tenho uma segunda quantização para o elétron. E com a teoria quântica de campos, nós vamos explicar, por exemplo, as colisões de partículas que acontecem num acelerador de partículas. Que no acelerador de partículas, a gente tem ali colisões de partículas com 99% da velocidade da luz. E a teoria quântica de campo ela é uma ferramenta para poder estudar o que acontece no nível das partículas elementares. Então, se nós vamos estudar física das partículas elementares, então a teoria fundamental para estudar essas partículas é a teoria quântica de campos. Então, pessoal, eu vou parar por aqui e na próxima aula nós continuamos. Tenham todos uma boa noite e bons estudos.